Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então nossa aula do sexto ano, que tem o seguinte tema: a hidrosfera, a água no planeta Terra. Bom, em aulas anteriores nós começamos a estudar o planeta Terra. Vimos então sobre a sua constituição, o que forma o planeta e também vimos sobre os tipos de rochas. Hoje nós iremos estudar sobre a água no planeta. Se nós formos hoje observar a Terra, ela poderia ser chamada de planeta água. Por quê? Devido à quantidade de água que existe em todo o globo. Observe a figura. Lá na figura vocês estão vendo muitos pinguins pulando na água. Isso aí são os pinguins da Antártida, o continente localizado no sul da Terra. O que mais nós podemos ver na imagem? Além dos animais, observamos estados físicos em que podemos encontrar água na natureza. O mar é água no estado líquido, enquanto o gelo é água em estado sólido. Sabemos também que a água no estado em ar é o estado gasoso, que também forma um estado de vapor, que também nesse caso ele é invisível. Na Terra, então, existem três estados físicos. Então, como nós podemos observar, nós temos três estados físicos para a água. Nós temos a água no estado sólido, que é a forma que a água ela está mais solidificada, ou seja, mais dura, por exemplo, o formato de gelo. Nós temos a água líquida, que podemos encontrar em rios, lagos, mares e oceanos. E também temos a água no estado de vapor, que no caso são os gases, que nesse caso também é invisível ao nosso olho. A maior parte da litosfera, que é a camada sólida superficial da Terra, é coberta por água. Do volume total de água no planeta, aproximadamente 97% estão nos mares e oceanos em estado líquido. Você já deve saber que a água dos mares e dos oceanos é salgada, ou seja, contém muitos sais minerais, entre os quais é mais comum é o cloreto de sódio, o conhecido sal de cozinha. Mas por que a água do mar é salgada? Então, a explicação mais plausível de que a água do mar ela é salgada é devido então às rochas que são formadas por minerais soltarem esses sedimentos diretamente pelas águas do rio que vão ter o encontro no mar. Então, esses minerais acabam sendo arrastados pela água, que são levadas diretamente para a água do mar, deixando-os ainda mais salgada. Distribuição da água no mundo. A distribuição da água no mundo pode ser observada a partir da composição dessa substância. Assim sendo, esse recurso pode aparecer de forma salgada, presente nos oceanos, mares e alguns lagos, e doce, referente à água que não possui grande densidade de sal em sua composição. Essa última, que é a própria para o consumo humano, pode apresentar-se aí em diversas subdivisões. Então vamos analisar o gráfico para melhor explicação sobre essa organização da água. Observando esse gráfico aí, onde tem embaixo essa parte mais azulzinha, 97,5% da água do planeta é água salgada. E apenas 2,5% ela é considerada como água doce. Se a gente for analisar essa água doce, ela está dividida entre calotas polares, águas subterrâneas, rios e lagos e outras, né, que estão principalmente aí no fundo da Terra. Então, observando, nós podemos observar que a água doce ela está em pequena quantidade. Se ela está em pequena quantidade, significa que nós temos então que preservar essa quantidade que tem. Até porque a água doce ela é única, que é própria para o consumo humano. Distribuição da água potável, a água e seu tratamento. Agora eu pergunto para vocês, o que é água potável? A água potável, pessoal, é aquela que é própria para o consumo humano. Observando esse esquema de tratamento da água que é feito na ETA, o que nós podemos observar? A água ela é retirada do seu manancial, aí pelo número 1. Depois que ela é retirada do seu manancial, ela é acumulada em algumas espécies de piscina. E lá é adicionado produtos químicos. Depois, essa água vai passar por um processo de floculação, né, que é a separação desses produtos com outras partes mais sólidas. Depois é feito um processo na 4 de decantação, que é uma separação também de materiais mais sólidos ou de seus poluentes. Depois, no 5, é feito um processo de filtração, que vai retirar, então, micro-organismos, né, e outras partículas sólidas menores. Depois, essa água ela vai para um reservatório de estação, para depois, então, ser distribuída para o reservatório dos bairros. Observando também o gráfico, nós podemos observar que 70% dessa água ela é usada na agricultura, 20% ela é utilizada na indústria e 7% ela é destinada a uso doméstico, mas também existe perdas
Muitas vezes a água ela é estragada. Quando você vai tomar banho e deixa o chuveiro ligado por muito tempo, você acaba desperdiçando a água. Ou também quando você escova os dentes e deixa a torneira ligada por muito tempo sem necessidade, você também acaba jorrando essa água fora e entrando nessa porcentagem de perdas. Influências da temperatura nos fluxos de água. Essa temperatura ela é influenciada por correntes oceânicas. As correntes oceânicas são grandes porções de águas que se deslocam em diferentes direções ao longo dos oceanos. Algumas combinações de características são responsáveis pela formação dessas correntes. Entre elas, destacam-se a salinidade e principalmente as temperaturas das massas de água. Esse fator faz com que exista uma relação direta entre as correntes oceânicas e o clima do planeta. Então, o que nós podemos observar é que a salinidade, ou seja, a quantidade de sal que existe na água, ela tem uma influência diretamente nessa questão da temperatura e fluxo da água. E principalmente relacionado às correntes, né? O quanto que essa água é levada pelo fluxo de vento que existe em algumas regiões do globo. Influências da temperatura nos fluxos de água. Alterações climáticas aumentam a pressão sobre as massas de água. Das inundações, das secas até a acidificação dos oceanos e a subida dos níveis do mar, os impactos das alterações climáticas na água deverão intensificar-se nos próximos anos. Estas mudanças estão a impulsionar ações em todo o mundo. Algumas cidades e regiões já estão a adaptar-se utilizando soluções mais sustentáveis e baseadas na natureza para reduzir o impacto das inundações e utilizar a água de formas mais inteligentes, sustentáveis, que nos permitam viver em situação de seca. Mudanças mínimas na temperatura e na Terra afetam a vida na Terra. Mesmo pequenas alterações mudam o processo de troca de calor na superfície do oceano com a atmosfera e esses fenômenos podem afetar a vida na Terra. Então, o que nós podemos observar é que nós estamos havendo uma mudança de água no nosso planeta. Essa quantidade de água ela não vai acabar, mas significa que ela pode mudar de lugar. Isso é o chamado ciclo da água. Mas ela pode se alterar devido, então, às influências humanas. Quando tem, por exemplo, alto índice de queimadas, né, o período de chuva ele pode diminuir devido a essa grande quantidade de fumaça, e aí essa quantidade de água em um local ela pode diminuir. E existem diversos fatores que podem contribuir com isso. Impactos futuros. Aumento rapidamente dos oceanos globais, doenças transmitidas pela água, branqueamento dos recifes de corais, aumento das inundações, secas e outros fenômenos meteorológicos extremos. Isso nós podemos observar no nosso próprio estado do Acre. Nós temos aqui uma mudança muito drástica nos nossos rios. Em uma época do ano com muita chuva, os rios tendem a subir e alagar diversos bairros da região acreana. Em épocas de seca, o rio tende a ficar muito baixo, né, dificultando então a chegada de água em alguns bairros. Isso tudo, então, tem influência das chuvas e influência também das secas. Vaporização e condensação da água. Observando a figura, quais os fenômenos que ocorrem nas situações apresentadas? Nós observamos uma roupa secando no varal, nós observamos uma panela ao fogo, observamos então uma mulher no banho, né, de água de chuveiro quente, observamos uma garrafa gelada, né, sendo colocada ao calor, vemos uma planta aí toda encharcada de água, vemos uma outra panela, né, também aí liberando vapor, e vimos também aí um avião liberando uma grande quantidade de fumaça. Cada figura dessa representa então uma mudança de estado físico da água. O mais representado aí seria a água em estado de vapor. Então nós temos o processo da evaporação, que nós temos o exemplo aí da roupa que ela está secando ao sol. Então a roupa ela está molhada, estado líquido, então ela vai evaporar, se transformando essa água de estado líquido para estado de vapor. Nós temos também aí a ebulição, né? Nós temos uma água que ela está sendo esquentada por um fogo. Então a tendência de liberar aí vapor. Então nós temos a formação de 3 tipos de chuva. Temos uma chuva frontal, uma chuva orográfica e uma chuva convectiva. A chuva frontal ela é resultante então de um processo mais direto dessas nuvens do ar que formam a chuva.
A chuva orográfica é uma chuva de montanha que só ocorre em regiões mais altas. E temos a chuva convectiva, que ocorre mais em climas tropicais, ou seja, mais quentes. Precipitações. As nuvens dão origem às precipitações, que são do tipo de estratos ou cúmulos. As precipitações ocorrem quando, no momento do vapor da água se encontra nas nuvens, se congelam em razão da altitude. A partir dessa condensação, desloca-se em direção à superfície terrestre, em estado líquido ou sólido. Abaixo nós temos alguns tipos de precipitações. Nós temos o granizo, que é o formato de pedras mais sólidas. Nós temos a neve, né, que nesse caso aí é a transformação da água líquida em sólida. E nós temos aí a chuva, que pode ocorrer durante o processo de evaporação. Então, são tipos de precipitações. A água e o seu uso na energia elétrica. A água também pode ser utilizada na produção de energia elétrica. Para isso, nós temos aí a hidrelétrica, a termoelétrica e a nuclear. Cada um funciona de uma maneira diferente, sendo que a água, nesse caso, ela vai ser usada como transporte aí para poder fazer com que, por exemplo, na usina hidrelétrica, forneça aí essa grande quantidade de energia. Temos também a termoelétrica, que ela é formada aí que funciona por meio de combustão de água, de gás ou de carvão mineral. A combustão é fundamental para o aquecimento da água, provocando então a sua evaporação. E temos também aí a usina nuclear. Assim como a termoelétrica, a usina nuclear ela utiliza uma fonte de calor para fazer com que o vapor de água ele aumente e faça com que a turbina ela se movimente. Vamos agora exercitar. Questão número 1. Dizemos que um rio tem água doce. O sabor dela é doce mesmo? O que significa a expressão água doce? A água do rio não é doce, ela apenas tem uma concentração de sais menor que a água do mar. Questão número 2. O Brasil é um país com grandes reservas de água doce. Por que, mesmo assim, muitas regiões podem sofrer com a falta de água? Porque a água está irregularmente distribuída. Algumas regiões concentram mais fontes de água do que outras. Também existem mudanças climáticas que podem alterar o regime das chuvas, deixando regiões sem água. Bom, espero que vocês tenham aprendido com essa aula. Espero vocês na próxima. Qualquer dúvida, acesse a plataforma Eduque.